Pessoal, a meiose é uma divisão reducional. Por que é uma divisão reducional? Porque ela vai reduzir o número de cromossomos da célula. Então, eu começo com uma célula 2N, ou seja, com 46 cromossomos. Essa célula vai passar por duas etapas, que a gente chama de meiose 1 e meiose 2, e ela, no final do processo, vão formar 4 células N. Veja que é diferente lá da mitose. A mitose eu começo com uma célula 2N, termino com duas células 2N. Aqui eu começo com uma célula 2N e termino com 4 células N, tá bom? A meiose, ela é uma divisão longa, né, que os cientistas dividiram em várias etapas, em duas divisões, para facilitar a visualização do que acontece em cada etapa. Então, eu tenho aqui na meiose 1, na primeira divisão, eu posso chamar também de primeira divisão, tá? Eu tenho as 4 etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que vem acompanhada do número 1, ó, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. O que acontece nessa primeira meiose, nessa primeira divisão, é que a prófase 1, ela é subdividida em 5 subfases. E cada subfase vai ter uma característica importante, né, que os cientistas resolveram dividir aí nessas 5 etapas. A segunda divisão, então, depois que a célula passa por a primeira etapa, já forma duas células N, ó. Já reduziu aqui, tá? E essas vão se dividir normalmente por mitose, é uma mitose normal aqui, a segunda divisão é praticamente uma mitose. E aí vão formar 4 células, certo? Vamos ver aqui a divisão. O que acontece aqui? Na meiose vai acontecer um processo chamado crossing over. O que é o crossing over? É uma permuta, é uma troca de pedaços entre os cromossomos. Então, o que é cromossomo homólogo? Gente, a próxima semana a gente vai iniciar a genética. Então, tem alguns conceitos que vocês precisam saber para a gente trabalhar a genética a semana que vem. Então, cromossomo homólogo são cromossomos iguais. Um que vem da mãe e o outro que vem do pai. Então, esse cromossomo aqui, por exemplo, veio da mãe, esse aqui veio do pai, tá? Eles têm por que eles são homólogos? Porque eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma, o centrômero está no meio, aqui no caso é metacêntrico, e eles apresentam aqui as mesmas informações genéticas. Por exemplo, se na primeira partezinha aqui está escrito que vai ser a informação para a cor do seu cabelo, nesse cromossomo do pai, no da mãe também tem que ter informação para a cor do cabelo. Se a segunda informação desse cromossomo for para formato de nariz aqui no cromossomo do pai, o cromossomo da mãe vai ter a mesma coisa, formato do nariz. Não são informações necessariamente iguais, mas são informações que vão determinar a mesma característica, por isso que eles são chamados de cromossomos homólogos, cromossomos iguais no tamanho, na forma e nas informações. Aí vai acontecer um processo que durante a divisão da meiose, eles vão se emparelhar e vão trocar um pedaço, ó. Isso chama crossing over. Eles trocaram um pedacinho disso. Por quê? Porque nem todas as células que são formadas no final da meiose vão se transformar num ser vivo, né? A maior parte das células vão morrer, vão ser desperdiçadas. Então, você garante que uma parte das informações de cada um dos indivíduos passe para o outro. Garanto que uma partezinha aqui desse cromossomo da mãe passou aqui e uma partezinha do cromossomo do pai passou para cá. Isso vai possibilitar maior variabilidade genética. Ou seja, vão aparecer características diferentes, né, ao longo aí do tempo, ao longo das divisões celulares. Por isso que muitas vezes, numa mesma família, você pode ter lá um filho que é bem loirinho e um outro que é mais moreno, né, de cabelo mais escuro. Porque cada um deles,
como foram fecundados em momentos diferentes, receberam informações diferentes, apesar de serem do mesmo pai. Pai e mãe, né? Aquelas mesmas informações estão no material genético deles. Só que em cada um deles foi, como é que eu vou dizer, contemplado um cromossomo com uma característica. Por isso que dentro da mesma família você pode ter filhos diferentes, tá? Com características diferentes, sendo dos mesmos pais. Olha só. Vamos começar então a meiose. Então eu começo com uma célula 2N igual a 4. E vamos começar na prófase 1. A prófase 1, a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai se dividir em 5 etapas. O leptóteno. O que acontece no leptóteno? Ó, vai acontecer a mesma coisa que acontecia lá na prófase. Os centríolos vão migrar, começa a formar essas fibras. Os cromossomos diminuem o seu tamanho, né? Eles vão ficar mais espiralizados, mais condensados, para se organizar melhor, tá? No zigóteno, o que acontece? O zigóteno é a segunda fase. Os cromossomos homólogos vão ficar um ao lado do outro, ó, chama emparelhamento dos cromossomos homólogos. Aí vem a terceira fase, que é o paquíteno. O paquíteno ocorre então o crossing over que eu acabei de mostrar para vocês. Vai trocar um pedacinho de cada cromossomo, tá? Essa estrutura aqui, gente, esse X que se forma na hora que eles estão trocando pedaços, chama quiasma, porque qui em grego é X, tá? Então, como forma uma letra X aqui, porque está ocorrendo a troca, eles chamaram essa estrutura de quiasma, que a gente consegue visualizar, ó. Quiasma são os pontos de troca, tá? E a gente consegue visualizar isso aqui nessa fase chamada diplóteno. Lá no microscópio dá para ver essa estrutura aqui, né? A troca deles. Aí vem a última fase, que é a diacinese. Peraí, não coloquei. Na diacinese, o que acontece? Aí começa a divisão propriamente dita. Desintegra a carioteca, os quiasmas já são desfeitos e aí já ocorreu a troca. Começa a fibra do fuso. Aí vem a metáfase 1. Esses cromossomos vão se colocar de novo na placa equatorial. Isso é uma característica da metáfase. Na anáfase 1, vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos. Veja que aqui é diferente lá da mitose, que separou as cromátides irmãs. Aqui nós estamos tendo a separação dos cromossomos homólogos, tá? Então, eles estão ainda separando divididos, ok? Duplicados. Aí vem a telófase 1, formam-se 2 células. Aí fala assim, professora, mas eu continuo tendo uma célula 2N igual a 4, né? Porque eu tenho 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, mas se você voltar lá na prófase 1, eu tinha 4 cromossomos duplicados, certo? Ou seja, 2N igual a 4. Só que eles estão duplicados e, na verdade, eu tenho 8 cromossomos. Na telófase, quando termina o processo, eu vou ter 4 cromossomos em cada célula, né? 2 cromossomos duplicados em cada um. Aí, terminou a primeira etapa, a célula entra em prófase 2, na segunda divisão. Na prófase 2, não vai precisar duplicar os cromossomos, então não vai passar pelo período de intérfase, mas os centríolos de cada célula vão se duplicar e começa a formar as fibras. Aí eles vão na metáfase 2, se alinham na placa equatorial. Na 3, anáfase 2, desculpa, eu falei 3. Anáfase 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. E na telófase 2, eu vou ter então 4 células com apenas 2 cromossomos cada um. Mas olha só que interessante. Esta célula tem um cromossomo vermelho e um azul. Aqui eu tenho um cromossomo azul, um vermelho com uma perninha azul. Então, a informação genética dessa célula aqui é diferente dessa. Concordam?
Nessa terceira célula eu tenho um cromossomo totalmente vermelho, um cromossomo azul com uma perninha vermelha. Então a informação dessa célula é diferente dessa, é diferente dessa. E esse daqui eu tenho uma mesma informação, que é um cromossomo azul e um vermelho. Então essas duas células aqui, elas são diferentes. E o que são essas células que se formaram no final? São os gametas, são os espermatozoides, são os óvulos que se originaram no final do processo. Por isso que tem metade do número de cromossomos. Então veja bem, todas essas 4 células aqui vão se originar um bebê, por exemplo? Não, apenas uma, né? Difícil, talvez, numa raridade, 2, né? Se cada uma delas originar um bebê, serão bebês diferentes, com informações diferentes, porque elas apresentam informações genéticas diferentes. Poucas de informações genéticas diferentes? Sim, poucas, mas já dá uma diferença nas características de cada indivíduo, tá certo? Então, ó, uma célula 2N igual a 4 termina com 4 células N igual a 2. Isso aqui acontece com 4, com 8, com 16 e com os 46 do nosso organismo, tá? Só que é muito mais fácil eu representar isso com 4 cromossomos do que com 46. Já pensou o tamanho do desenho que eu teria que fazer aqui? Gigante, né? Então, eu tenho... Isso aqui acontece com as nossas 46, com os nossos 46 cromossomos, que no final, na hora de formar o óvulo e o espermatozoide, vão formar 4 com 23. Então, olha só aqui. A célula mãe tem 20, aqui está 2N, tem 2 cromossomos duplicados. Na primeira divisão, formam 2 células com um cromossomo duplicado em cada uma. Depois, cada uma dessas células entra na segunda divisão, formam 2 células cada uma, dando origem a 4 células idênticas. Idênticas não, desculpa. 4 células com um número de cromossomos reduzido. Tá certo? Aqui nós temos as diferenças entre a mitose e a meiose. Então vamos lá. Mitose, ela vai originar 2 células diploides. A meiose vai originar 4 células haploides. Função da mitose: crescimento, regeneração, reposição celular. Função da meiose: formação de gametas e esporos. Então, o ano que vem a gente vai falar muito da formação dos grupos vegetais, dos esporos. Então, a gente vai falar muito de célula N, célula 2N. Então, vai formar esporos aqui. Na metáfase da mitose, ela vai, posicionamento dos cromossomos na linha equatorial. Isso acontece também na metáfase da meiose, só que a meiose tem 2 metáfases. Na primeira, vai ocorrer o pareamento dos homólogos. Então, vão se parear os homólogos. E aqui, na metáfase 2, já vai dividir os cromossomos. Eles já não vão estar mais em pares, vão estar só os cromossomos únicos, tá? Na anáfase, aqui na mitose, vai já separar as cromátides irmãs. Na anáfase 1, primeiro separa os cromossomos homólogos, na anáfase 2 é que separa as cromátides irmãs, certo? Na mitose não ocorre crossing over, ou seja, os cromossomos não trocam pedaços, e na meiose isso vai acontecer lá na prófase 1. Tudo bem, pessoal? É muita informação, eu sei, mas são coisas bem importantes. Vamos voltar aqui e imputar um pouquinho nas etapas. Então, qual é a função da meiose? A meiose é uma divisão celular reducional. Por que é reducional? Porque reduz o número de cromossomos. Começa sempre com célula 2N e termina com 4 células N. Começa com uma célula 2N, termina com 4 células N. Aí ela é dividida em 2 etapas. Quem fez essa divisão foram os cientistas, certo? Então, eles dividiram em primeira divisão e segunda divisão, que aqui no caso está meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 você tem as 4 etapas, só que a prófase 1 é subdividida em 5 subfases.
E aí nós temos a divisão 2, que se mantém as 4 fases: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. O evento importante que acontece aqui é o crossing over, que é a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, né? Então, os cromossomos homólogos, eles se pareiam, ficam lado a lado e trocam pedaços, tá? Para quê, pessoal? Para produzir maior variabilidade genética, né? Para garantir que uma parte daquelas informações não se perca, tá? E aí eu vou repetir aqui os processos. Então nós temos aqui a prófase 1. A primeira etapa, leptóteno, né? Os cromossomos vão começar a encurtar, ficar menorzinho, mais condensado, e começa a formar as fibras do fuso já lá no citoplasma. No zigóteno, os cromossomos homólogos vão se emparelhar, vão ficar lado a lado. No paquíteno ocorre o crossing over. No diplóteno, a gente consegue visualizar essa troca, que é o quiasma, né, que é o ponto de troca dos cromossomos homólogos. E na diacinese, a carioteca desaparece, o nucleolo desaparece, e aí a célula se prepara para a metáfase 1, onde os pares de cromossomos homólogos vão ficar presos nas fibras do fuso, na linha equatorial da célula. Aí na anáfase 1, separam-se os cromossomos homólogos, então o parzinho vai se separar. Aí vem a telófase 1, formando as duas células com 2 cromossomos duplicados cada um. Entra-se na prófase 2, aí vai ser uma mitose normal, né? Desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo, o centríolo está migrando. Vem a anáfase 2, os cromossomos que antes eram impares, agora não estão impares, mas se posicionam na linha equatorial aqui da célula. Na anáfase 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. E finalmente na telófase 2 nós temos a formação das 4 células N, com metade do número de cromossomos. Certo, pessoal? É isso.